Luiz? Opa, tudo bem, professor? Tudo em ordem, e você? Tudo em ordem, tudo certo? Tá bom. Tá vendo a Vamos. minha tela aí? Tô sim, Show de bola. perfeito, Excelente. Deixa eu já maravilha, abrir tá o legal. Excel aqui. Deu tempo pra fazer as coisas? Oi, professor, desculpa. Deu tempo pra fazer as coisas semana passada? Então, no fim eu acabei não fazendo tudo. O que você fez? Deixa eu dar uma olhada aí. Então, na verdade, eu acabei não fazendo quase nada, pra ser bem sincero. Eu tinha que ter focado mais nisso, eu acabei, enfim. Quem tinha que ter feito era separado, né, a questão do que era outlier e não. Acabei também não avançando com isso. Pra falar a verdade, eu fiz muito pouco. Ah, não tem problema. Acabei focando mais em outras coisas, igual comentei contigo da questão do teste e tal. E aí, como foi esse teste aí? Me conta. Saber um pouquinho. Então, foi na verdade, eles tocaram terror, né? E falaram que ia cobrar muita coisa e tal. Como No sempre, fim. né? Então, no fim o foco era criar um dashboard. Posso até compartilhar contigo também o que era. Eu fiz uma base na estrutura, tipo, exatamente como estava a deles. Lógico, eu não pude trazer a base, mas pelo menos eu acabei conseguindo. Era uma base simples. O que tinha que Deixa... fazer era cruzar. Você teve que ir lá no lugar? Tive que ir lá. Foi presencial. Olha, compartilha. Você tem aí pra compartilhar comigo? Pra eu dar uma Estou olhada? compartilhando. Não Ah, sei se. legal. Chegou. Certo. Nossa, Era um arquivo CSV, Uhum. basicamente. Tinha que estruturar o CSV. Estava separado por ponto e vírgula, enfim, tinha que estruturar. E era um arquivo composto de 10 perguntas, basicamente. Tinha turma, professor e essas 10 perguntas. Foi a escola, lá na verdade é o Colégio Santa Marcelina, eles estão tentando se modernizar, enfim. É um colégio de freiras, né? E eles estão passando por um processo justamente baseado no aluno. Então eles estão coletando mais informações dos alunos, tal. Como é de freiras, a diretora foi a primeira diretora ligada à área de tecnologia que foi contratada, que não era da Irmandade lá da fraternidade, enfim, das freiras. Então é uma mulher de mercado, tinha trabalhado em startups, tal, uma startup que eles chamam de pedagogia ativa, né? Que o aluno tem mais presença, enfim, você ouve o aluno, tal. E essa foi a primeira pesquisa que fizeram com eles lá, justamente para coletar, entender o que estava acontecendo. Só para você entender, eu não lembro exatamente o conteúdo exato das perguntas, mas eram perguntas do tipo: o professor te dá atenção, daí tinha 4 variáveis: nunca, quase sempre e sempre. Era basicamente isso. Então, aqui, se o professor dava atenção, se ele chamava atenção em sala de aula, eram perguntas nesse sentido. E tinha que montar um dashboard, eles deram um modelo de dashboard, que era mais ou menos. Deixa eu ver, acho que isso aqui na própria planilha. Era mais ou menos isso aqui: eram várias pizzas com as perguntas e as variáveis aqui, né? E tinha a questão das salas, então tinha que cruzar uma parte ligada aos professores e outra ligada às turmas. Uhum. E conforme eles fossem navegando, eles iam, enfim, mudando essa questão da síntese para entender. Eu acabei optando fazendo no Power BI, Uhum. para não ter que, enfim, tinha que criar macro e tal. Acabei achando que ia ser muito demorado se fizesse no Excel, acabei optando fazer pelo Power BI. Uhum. Deixa eu ver aqui. Acho que era esse daqui. Posso até abrir o Power BI aqui também, mas enfim, era basicamente simples, mas eu tinha que mostrar, na verdade, as variáveis. É isso que eu acabei não conseguindo fazer lá. Vou fazer um contador aqui embaixo, no dashboard, mostrando tipo, quantas perguntas foram nunca, quantas foram quase nunca, quase sempre, sempre, e o quantitativo de cada uma delas por cada uma das questões. Você ficou nervoso na hora? O que foi? Não sei, na verdade eu acho que foi um pouco de inaptidão minha também com o Power BI. A versão deles era uma versão bem antiga, estava acostumado com a minha versão aqui, enfim. Acabei perdendo muito tempo tentando estruturar as informações eu tive um grande problema lá que eu não consegui sincronizar todas essas pizzas. Então, quando eu mudava o nome de um professor,
ele bagunçava, tipo, cada pizza dessa tinha uma variável, ela mudava de cor, basicamente. Então, num dos testes das questões, por exemplo, o quase sempre aqui, se ele tivesse com 20, sei lá, 42%, ele passava, entendeu? Então ele virava cinza. Uhum. Foi isso. Então foi uma coisa relativamente simples, mas que eu acabei bobeando. E na hora de estruturar o dado também, eu tinha separado entre a base de professores, colocando aqui o nome do professor, depois das turmas, para poder sincronizar lá com o banco de dados, né? Então fazer uma relação entre a tabela fato e as duas tabelas de menções. As duas iam ser as turmas e o professor. E tinha uma outra tabela de menção, que seria um adicional lá, se tivesse feito, que era colocar a questão das notas como uma tabela de menção também. Mas isso eu realmente não consegui fazer. Entendi. E tinha que ser em Power BI ou podia ser no Excel, podia ser em qualquer coisa? Não, podia ser ou Excel, Power BI, ou Tableau, enfim, eles tinham lá a possibilidade de Tableau, ou ArcGIS não, ClickView. Uhum. Aí eles têm Mas bastante como, ferramenta. o Tableau eu mexi, a última vez que eu tinha mexido com Tableau foi em 2016, se eu não me engano, que eu tinha feito um curso bem básico lá de Tableau, mas não acabei não avançando muito em Tableau. A empresa não fechou também, a gente tinha feito um teste lá de 2 meses só com o Tableau, enfim, a gente acabou não avançando por uma questão de custo. O Tableau estava muito, muito caro na época, acho que a licença estava 28 mil, se eu não me engano, era um negócio meio absurdo, assim. A gente Entendi. queria também que todos os gestores tivessem acesso, então iam ser 300 gestores na empresa, né? A empresa tinha 6 mil funcionários, desses 6.300 eram gestores em todos os níveis de gestão, então desde supervisor, coordenador e gerente mesmo, que eram gestores operacionais, mais a visualização dos clientes. Então, na época, sei lá, eu não tinha muita experiência nessa questão do software e tal, a gente acabou fazendo um projeto que hoje em dia eu não faria dessa forma, teria habilitado, sei lá, muito menos licenças, enfim, e teria começado pelo menos o projeto, né, em vez de já querer começar com um projeto megalomania. Entendi. Nossa, interessante. Não sei se está visualizando o Power BI mesmo, eu estou Não, eu tô, carregando não, eu tô vendo só o Excel. Excel. Deixa a gente parou de compartilhar, né? Não, tá compartilhando ainda. Sua tela Pô, tá chegando aqui o Excel, tá nos gráficos de pizza aqui. certo, estou tentando só mudar aqui. Agora acho que vai. Quanto tempo tinha de para fazer isso? Se te der? Tinha 1 hora e meia, Mais ou menos. mas era relativamente simples. Então o Power BI está aqui, eu acabei fazendo exatamente como está aqui também. Então o filtro, é que acho que está habilitado algum filtro aqui de série. Então se eu desabilito todos, aqui eu coloquei um quantitativo das perguntas, eram 115 respondentes, na verdade, né? Uhum. E aqui os professores. Então se eu colocava Eliano, tipo, eu mudava. Só que aqui eu mudei na raça. A legenda eu criei uma imagem, enfim, fui adequando gráfico a gráfico aqui, alterando. Então, ó, tá vendo aqui a pergunta, acho que quarta pergunta aqui ficou duplicada, ele fica mudando de cor. Ele não mantém a formatação, né? Eles pediram gráfico de pizza? Ou era Eles pra você? pediram. Ah, Esse era o modelo, era o modelo que estava lá, que eles já estavam usando como base. ah, Na verdade, eles tinham feito um teste com 4 ou 5 turmas. Deixa eu ver aqui, eu acho que eram 5 turmas. Eu peguei a mesma quantidade. Então eram a quinta série, eram 3 quintas séries e 2 sextas séries. Eram 2 quintas da manhã, uma quinta da tarde, uma sexta da manhã e uma sexta da tarde. E eles queriam estender isso daqui para outras séries, enfim. Tem um colégio que vai desde o pré até o colegial mesmo, tem faculdade também, na Faculdade Santa Marcelina. entendi. Então já existia esse modelo lá, né? Então era basicamente seguir o modelo. Esse daqui é um outro problema que eu encontrei, que ele ficava marcando. Tá vendo? Ó, que ele marca. Enfim, eu nunca tinha usado o gráfico de pizza aqui, eu tava meio. O seu maior problema foi a ferramenta? Eu acho que foi um pouco a ferramenta, foi tentar estruturar primeiro, né? A informação estava em CSV, mas era muito simples, eu estruturei dessa forma. Então, criei a base, que era a tabela fato mesmo, com todas as informações, depois criei uma tabela de menção aqui para professor e uma para turma. Só para você entender aqui, ó, isso daqui, ó.
Então, tá vendo? Eu coloquei as perguntas, uma tabela de professor, que é para a gente conseguir efetuar o filtro, e uma tabela de turma para conseguir habilitar esse filtro aqui do dashboard. Então, esses filtros aqui de professor e turma, eles eram habilitados por aquelas tabelas, basicamente. Uhum. Ó, tanto é que ele parece que tá dando um problema aqui. Acho que é a questão da fonte também, deve ter mudado. Porque acho que na quinta série só tinha esse professor chamado Bozo. Esse aqui até inventei aqui, na verdade. Mas era basicamente isso, eu acho. Ó, tá vendo? Ele tá dando um erro. Eu acho que ele tá dando um problema na fonte do dado. Que eu acho que eu mudei a tabela de lugar, quando eu estruturei. Ou acabei clicando em algum aqui, enfim. O Power BI, aqui, pronto. Assim. Mas foi um pouco de ferramenta e acho que eu acabei ficando achando que o tempo era curto, enfim, acabei me confundindo um pouco. Você fica ansioso para fazer as coisas, Felipe? Então eu fico ansioso porque eu fiquei nesse caso específico eu fiquei bastante ansioso porque era uma vaga para lidar com dados mesmo e eu, sei lá, acho que eu estava querendo muito, acabei indo com muita sede ao pote, me confundi. Na hora lá, deu um problema aqui na fonte do dado, enfim, eu não estava conseguindo carregar. Depois eu tive até que trocar de computador, porque meu computador estava um pouco lento lá, tal, daí acabei trocando de micro, foi. Mas enfim, o tempo não foi reposto, né? Isso daí foi, acabei, enfim, tive que me virar daí com o tempo restante. Entendi. Mas enfim, era basicamente isso, era relativamente simples. Eles tinham feito no Excel lá, a primeira versão deles, mas o cara até me deu uma dica. Ele falou: ó, a gente está usando Excel e tal, mas o legal é se você tiver uma ferramenta de BI, se você conhecer uma dessas três ferramentas, né, de BI, Power BI, ou o Tableau, ou o ClickView, seria legal você já usar essas ferramentas que a gente está querendo realmente automatizar, criar relatórios na a parte aqui de publicar, né, você consegue publicar para alguns usuários, enfim, você cria uma lista de usuários que vão receber aquela atualização, para conseguirem acessar. Então, a ideia é que essa pesquisa seja feita bimestralmente e você consiga enviar essa pesquisa para a direção, a coordenação pedagógica, e o próximo passo era ter um filtro aqui também de data da realização da pesquisa. Né? Entendeu? O coordenador, ou o diretor vai conseguir selecionar aqui, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, para conseguir entender o acompanhamento e tal, a evolução daquele professor, ou entender os alunos ali. Entendi. E eles disseram para que eles queriam isso daí? Qual o plano de ação que eles iam fazer? Ou Então, não? era Porque assim, justamente eu entendi que eles queriam para avaliar tudo, né? O professor, a turma, o aluno, assim, principalmente a professor e escola, né? Não necessariamente, não, o aluno não. O aluno é o foco do negócio, né? isso, foi o respondente. É o respondente. Mas eles disseram qual que era a ação ou não? Falou assim, se tiver, sei lá, quase nunca ou nunca, dependendo da questão aí, se o professor dá atenção para o cidadão ou não, tá muito, sei lá, muito alta, o que a gente vai fazer? Qual que é o plano de ação? Eles comentaram alguma coisa isso daí ou não? Comentaram. Isso daqui é um dashboard tático, né? Se a gente for pegar aquela pirâmide lá do dado, tem o estratégico, o tático, o operacional. Esse daqui ele não chega a ser operacional porque ele não é diário ou semanal, ele é fim de um ciclo, é bimestral. Uhum. E a ideia é justamente direcionar o professor. Isso daqui, só para você ter uma ideia, são fictícios esses valores aqui, né? Eu fui colocando sempre, quase nunca, enfim. Lógico que lá estava muito mais concentrado aqui na questão, o professor te dá atenção, daí estava, sei lá, 75% sempre. O professor chama atenção em sala de aula, uma pergunta ou outra que tinha um percentual um pouco distinto aqui, mas a ideia é justamente que o coordenador pedagógico ele consiga direcionar o professor, falando, ó, os alunos estão reclamando mais aqui que você não está dando atenção, porque eles mudaram, a linha pedagógica deles era uma linha muito mais de um professor passar conhecimento e o aluno aprender, aquela aula típica do professor expõe o aluno anota e decora, enfim, para uma pedagogia ativa. A diretora até me explicou isso no contexto e tal. E com a pedagogia ativa é que o aluno tenha muito mais participação na aula, né? Então o professor passa um desafio, enfim, eles estão começando projetos também, a ideia é que em 2021 eles acabem focando muito mais em projetos, eles saiam
de apostilas, enfim, aquele ensino mais conteudista mesmo, que o aluno tem que ver aquele contexto, não importa aquele conteúdo, não importa o contexto, e para o professor conseguir adaptar aquele conteúdo para projetos que façam sentido para os alunos, né? Então é essa mudança que eles estão fazendo justamente no colégio, porque é um colégio muito tradicional, o Colégio Santa Marcelina, de freiras e tal. As freiras são muito resistentes a mudanças, mas com a pandemia elas acabaram tendo que mudar, então, tendo que se adaptar basicamente. Então essa vice-diretora, a Cintia, até comentou isso, que eles vão ter que mudar praticamente porque estão perdendo aluno. É isso que está acontecendo. Entendi. Ok. E tá, a aula que eu coloquei lá, você conseguiu ver? Acho que tinha uns 20 minutos. Eu queria ter fazer menor, mas eu acabo falando um pouco Não, mais. tranquilo. A aula eu assisti. O, aquele indicador. Deixa eu abrir aquele PowerPoint. Deixa eu ver aqui. Cara, ó, eu vou te falar o que aconteceu comigo, de repente você não passa pelo mesmo problema. Certo. Eu tive fazia muito tempo que eu não formatava a máquina, que eu não, né, não fazia isso e tal. E aí agora você procura as coisas na internet e o Windows é até legal para fazer isso daí. Muito bem. Aí o que aconteceu? Consegui arrumar minhas coisas, tal, eu tenho uma HD de backup, né? Todas as minhas Certo. coisas, além de, como que chama? De nuvem, então. Cara, eu não sabia que quando ele criava um disco de inicialização do Windows, ele apagava todas as coisas que estavam no lugar. Como assim? Tipo, Se você pegar um pendrive, pedir para ele criar um disco de inicialização do Windows no pendrive, para você poder reconfigurar o Windows, fazer uma nova versão, formatar, qualquer coisa do tipo, sabe? hum, Se você pega esse pendrive e coloca lá, ele formata o pendrive e faz primeiro ele formata, faz a locação nova, uma locação antiga de FAT32, não NTS, qualquer coisa do tipo, né? certo. E aí a minha HD de 4 tera, ele apagou. 4 tera? Você perdeu 4 tera? Eu perdi 2.5 tera de informação. Porra, meu. Eu- Também não sabia disso. cara, imagina um cara que passou esse sábado ontem assim na fossa, arrumando as coisas. Eu até fui atrás de um programa de recuperação de dados, sabe? Eles não conseguiram Sei. recuperar, não. E aí foi isso, cara. Por isso que na sexta-feira tava Não, complicado. tranquilo. Foram dias emocionantes. Agora, Nossa, meu, imagina. agora que eu já aceitei, né? Você fica naquelas fases, né? Agora, qual fase você tá? Aceitação, né? É a fase do luto, né? É exatamente. É perfeito. Exatamente. Tem a É, fase da raiva, do porquê que você querer pegar HD. Não, pior, cara. Olha o que ela fez. Eu peguei 4 tera, coloquei e tal, e foi assim. Coloquei para rodar aqui, para ele criar um negócio. Aí ele criou, eu tava criando aqui, eu tava fazendo outra coisa aqui em casa, de repente me bateu assim. Será que ele apaga que tá na HD? Sabe quando te dá aquele estralo assim? Aí eu fui é. ver, além de apagar, ele cria partições não formatadas, como se ele pegasse HD, né? Particionasse ela, e ele de 4 tera, ele tava usando apenas 32 GB. Eu falei, caralho, o que ele fez com a Nossa. minha informação? Ele particionou em três partes, uma de 32, uma de 1.6 tera e o restante, uma outra restante. Enfim, cara, aí tentei de tudo, fui atrás, puta, enfim. Só sei que no fim das contas eu perdi as informações. Assim, era muita aula que eu tinha, né? A vantagem é que tem coisa. A maioria delas está no YouTube e tal, só que tem que baixar tudo. Tinha o cronograma das aulas. Sabe quando você tem tudo organizado? Então, Nossa, meu, que saco, hein? então, foi dolorido. Ixi. Dolorido, não vou negar pra você não. Foi dolorido. Fiquei bem chateado. Cara, então é o Com seguinte, ó. razão, né? Foda. Então, assim, tô passando essa informação que se um dia você for criar um disco de inicialização do Windows, pegue um pendrive, tem que ter no mínimo 8 gigas e que você não tenha nada, porque você vai perder. Certo.
E nem pensar em usar aquele pendrive, só quando precisar muito mesmo, né? É, Guardar num cofre aqui. ele é só para fazer inicialização do Windows e instalar o Windows de novo, puxar a instalação do Windows. Entendi. Mas você tava com vírus, alguma coisa assim? Não, Não. eu tenho. A minha esposa estava usando um laptop e ela parou de usar, ela pegou da empresa. Então, da Hum, empresa. Aí eu falei, puta, eu vou pegar os laptops, eu vou pegar esses laptop que ela estava usando e vou. E tava muito lento, na verdade, esse cara. Tava muito lento. Né? Já tava muito. Falei, vou dar uma formatada nele, eu faço uma redinha aqui em casa para poder trabalhar. Daí fico com 3 telas, né? E, enfim, fui tentar fazer isso e tomei na cabeça. entendi. Porra, meu. Me deu mais. Saiu mais caro o molho que o peixe, né? Aquelas coisas. Mas, Então, enfim. Vantagem é que, como eu falei, pelo menos as aulas estão lá, depois tem que baixar tudo, né? Mas eu tinha todos os originais e tal. Nossa, quanta coisa que eu tinha. Algumas coisas estão na rede, outras não, mas mesmo estando em nuvem, não era tudo que estava na nuvem, né? Era muita coisa. então, não, e falar nisso, eu tenho até que fazer um backup aqui do meu também. Faz muito tempo Cara, que eu não faço, faz, né? cara, faz. Nossa, eu não sei quanto tem de informação. O Google é um dos mais baratos, assim, que tem. Ele te dá 2 teras. Um dos mais baratos. Acho que paga R$ 30 por mês, R$ 29 por mês, uma coisa assim. Você tem 2 tera do Drive lá. Porque senão você fica com 15 gigas só, né? Se tiver coisa. É, o que é muito pouco. Ó. Eu tô até pagando acho que 100 GB agora também, se não me engano, que é o mais baratinho deles, que é US$ 1,99, eu acho, por mês. Olha só, não sabia que tinha esse plano. É, pelo menos o que eu tinha fechado há um tempo atrás era esse, já faz um tempinho. Cada 1 hora de aula são 2 gigas. Puro. Aí você edita, quando edita, ele vai para aproximadamente 30 gigas. Pra colocar Nossa, num formato de alta qualidade, sabe? Pra colocar no YouTube, vai para 30 gigas. Fica muito grande. Muito grande. nossa, mas aí tem que ter uma conta premium no YouTube também? Não, não. Ah, não, isso não. O YouTube aceita. Eu não sei onde que são os servidores dele. Eu acho que eles colocam servidores dentro do mar, assim, com alta quantidade, né? Eu sei que o Google tem servidor. Ah, o YouTube é do Google, então com certeza sim. Eles têm servidores dentro da água, né? Por causa da refrigeração. E também nos Entendi. países mais nórdicos lá em cima também, eles têm muitos servidores lá em cima. É, isso eu tinha visto mesmo, é verdade. Umas cavernas e tal, né? É, porque é mais frio, né? É, Senão gasta muita energia com coisa. Cara, esse indicador aqui, que é o R2, que eu passei para você, é o segundo indicador para você trabalhar com essas informações aí. Então, quando você vai fazer a apresentação, tá? É interessante sempre usar gráficos e tabelas e seja o box plot aqui, seja os gráficos de barras, como a gente comecei falando com você nas outras aulas, e sempre lembrando que quando for trabalhar com percentuais, sempre coloca o total junto, tá? Nunca fica muito desconexo quando você não coloca o total, você trabalha com só percentual nos gráficos. Sempre dá margem para muita questão, né, das pessoas. E aí, esse segundo indicador, que é o R2, ele vem do mesmo R2 de quanti-quanti, quando a gente faz o R quadrado para duas variáveis quantitativas. Ele varia de 0 a 1, e a ideia dele é para analisar a variabilidade, ou seja, analisar a variância. Essa que é para isso que ele foi feito, tá? E a relação certo. dele é bem tranquila, por sinal, porque ele trabalha com uma variância ponderada e a variância total. E aí o que ele vai falar para você é o seguinte: o quanto uma variável qualitativa explica a variância dos dados, que é essa a ideia, tá? Como ele varia de 0 a 1, a gente pode falar de 0% até 100%, então, se você começar a pegar por cada ano, isso aqui é uma tabelinha dinâmica dada dos próprios dados que a gente começou trabalhando, então não tem nada de muito especial, tá? E aí o que Certo. acontece? Se você olhar somente o tipo de marketing não dá conta de explicar a variância do preço, porque ele é sempre muito baixo, entendeu? Mesmo que, sempre levando em consideração o que você está trabalhando, né? Qual que é o problema que você está trabalhando, mas mesmo assim, ele é bem baixinho. Até fui mostrando lá o que eu deixei lá na aula. Então, o que acontece? Eu peguei essas informações. O ideal aqui é, entre massificado e atacado, é fazer aquela. Você separar por cada ano encontrando os limites, tá certo?
Aqui eu fui no Sim. olho e separei, tá? Simplesmente peguei aqui na base, coloquei um valor de 500 pro pessoal, aqui, e esse valor de 500 que está aqui ainda, tá certo? O que está acima de 500 é atacado, o que é menor ou igual vai ser massificado, tá? E aí, aqui o R quadrado começa a apresentar um pouquinho melhor, sem levar em consideração D e S, evidentemente, né? Então tem todos os anos. E aí o que, que esse R quadrado vai te mostrar? Exatamente essa relação aqui do tamanho das caixinhas, tá? Então é interessante o seguinte, o atacado, para você ver como ele é bem assimétrico, tanto que a média ela fica fora do box, porque ela está É sendo porque puxa. Pode tem falar. um outlayer, né? Exatamente. O que, que acontece? Como ele tem poucos valores, esse valor muito alto que está aqui, deixa eu colocar ele aqui, só Naquele para. valor de 12 mil, se eu não me engano, tem um pelo menos que era 12. Exatamente. Esse valor aqui, ele traz essa média aqui para fora da caixa. Entendeu? Então, o que acontece nas situações, quando você for trabalhar, você pode tirar, é só justificar e você pode tirar a situação. Tá? Justifica. Você está tirando porque não dá para contar nunca com um negócio que acontece uma vez na vida. Né? E aí, o que, que acontece? Massificado, a média fica dentro do box. Perfeito. E esse R2 vai falar exatamente o quanto essa massificado e atacado explicam essas variações que você tem aqui, tá? Ou seja, o tamanho das caixinhas está relacionado com a variância dela. Quanto maior o tamanho das caixas, maior a variância. Isso é uma verdade? Só olha aqui, ó. Aqui a variância deu 1.300.000. Olha o tamanho da caixa. Tá vendo? Certo. Aqui a variância deu 5.000. Olha o tamanho da caixa. Tá? Então, quanto maior esse número, maior a caixa. Aí, o que acontece? Olha que interessante. Se você começar a brincar com os markets, aqui, então você tem o S, perdão, o marketing D, tá certo? Olhando o que acontece com ele. Então, você pegou somente o D e viu, e dá para você ir pegando ao longo dos anos. Então, 2004, tá? Para o marketing D, essa separação de atacado e massificado, ou varejo, tanto faz, explica 20% a variância a variância dos valores que você tem aqui, né? Dessa volatilidade que você tem. Então, você consegue ir vendo para cada ano qual foi o quanto está explicando. Por exemplo, 2006 não tem praticamente nada de explicação. Tá vendo? Aqui não está mexendo, tá? Ah, perfeito. Aqui tá geral. Aqui vem dessa tabela geral aqui. Certo. Tá estático aí. Tá estático. Aqui, 2008 e assim sucessivamente. Então você consegue ter uma ideia, ó, 30%. Então o que acontece? Se você observa, fizer uma tabela dessa daqui para todos os anos e observar R2 para todos os anos, ó, 2009 por enquanto foi o maior. 2010 caiu, né? 2011, 10%. Então o que acontece? Pelo próprio range que a gente tem aqui, se a gente pegar aqui 30% de 2009 aqui, que deu quase 30%, 28% em 2009, foi o maior valor, tá certo? Então, se você pegar alguma coisa que der em torno de 10%, não tá tão ruim. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Você tem que olhar em cima do problema que você tá. Tá claro isso? Entendi. Tá? Sim, da variância total com a ponderada, é isso? A variância toda ponderada, só que com relação, o que acontece? Ó, 2008 deu quase 12%, o R2. Se eu pegar 2007, 9. Só que se eu pegar o maior valor que é 2009, deu 28%, o R2. Então, de toda a Certo. série, quando eu pego o marketing D, o maior valor para R2 é 28%. Quando você pega simplesmente o indicador R2, ele fala que ele varia de 0 até 1, certo? É o Certo. quanto ele varia. Quanto mais próximo a 1, ou seja, quanto mais próximo a 100% você tiver, mais essas classificações explicam a variância.
Quanto mais próximo a 0%, menos ela explica. Tá? O que acontece? Primeira coisa, esse raciocínio é um raciocínio linearizado. Como que a gente sabe isso? Pela própria equaçãozinha, dá para ver, né? Isso aqui é uma relação bem linearizada que você tem. Esse é o primeiro ponto, é uma relação linear. Segundo ponto, quando eu falo assim, tem que levar em consideração o problema que você está trabalhando. Se você pegar toda a série temporal, o máximo que você chega é 28%. Se isso aqui é 28%, então, se esse é o máximo, se você pegar alguém que tem 4% é pouco realmente, mas alguém que tenha 9 não está tão ruim. Ou alguém que tenha 11 não está tão ruim. Deu para entender? Entendi. Tá certo? E A outra gente está coisa, pode falar, perfeito, tá colocando em ponderação aí com problema. com o nosso problema, com a nossa amostra aí. Isso, exatamente. Então, esse é um ponto para levar em consideração quando você fizer indicadores, tá? Por que eu falo isso? Porque todo indicador, qualquer um, ele foi criado em cima de uma ideia, em cima de um problema, tá certo? A estatística toda, né, ela foi criada em cima de problemas reais. Então, o que acontece? Quando foi modelado, o cara tinha um problema, que ele estava modelando, e a gente está pegando agora aquela matemática e está querendo aplicar para outras coisas. E necessariamente não era nem o mesmo raciocínio que a pessoa estava usando lá atrás. Deu para entender? Sim. Para chegar? Então é que é importante quando você está pensando toda essa parte de estatística, sabe? Assim, por exemplo, quando a gente generalizar modelo é sempre complicado pra caramba, tá? É perigoso até, dependendo se for fazer, você pode complicar o negócio. Por isso que tem que levar muito em consideração a luz do problema que você tá. Então, só para você ter uma ideia, quando faz ajuste linear, tem aquele R2 que eu cheguei a mostrar em algum lugar para você, eu acho, como fazer os ajustes no Excel. Se você está trabalhando com máquinas, que eu tenho uma aluna, acho que você conheceu ela, foi ela que falou de mim, a Ana, ela é engenheira mesmo, trabalha em planta de fábrica, digamos assim, engenheira No sentido estrito mesmo, né? engenheira com E maiúsculo, digamos assim. Quando você vai fazer alguma coisa relacionada a máquinas que são padronizadas, principalmente agora robóticas, você quer os indicadores eles têm que ser muito próximo a um. Então 95% de confiança, 98%, uma coisa muito bem acurada. Quando você está lidando com pessoas, você não vai conseguir isso. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Certo. Olhar a Não, luz do seu problema. Então imagina, você está trabalhando com marketing aqui. Marketing é pessoas. Você vai ter sim. pessoas de todos os gostos, tipos e sabores. Então, assim, querer que o negócio se ajuste, bem de ajustado, como se fosse uma máquina, você não vai conseguir, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Então, aí você vai ter que trabalhar com aquilo que você tem. Né? A gente pegar o Ah, não, marketing, perfeito. pode falar. Não, não, perfeito, eu entendi. Marketing realmente, a gente está tentando classificar uma situação, né? Dar uma explicação racional, às vezes, para como chama, para uma, no caso aqui, para um investimento que já foi feito também, né? Exato, exatamente. Então ele quer dizer que ele já foi criado justamente no sentido de não teve um embasamento racional na hora de ser feito esse investimento, né? É isso aí. Exatamente. Se a gente pegar o marketing S, por exemplo, e começar a olhar os anos para cada um deles, ó, a média deu 14, né? A gente estava vendo lá, o total foi 14. 2003 deu 5, 2004, 15, 2005, 12, 2016, 6, 2017, 14, 2008, 27%, ficou bem parecido com o D, só que o D foi em 2009, aqui em 24, a explicação da variância, 8 foi caindo, tá vendo? Vai explicando cada vez menos. O que acontece? Quanto menos ele for. Olha, outra coisa importante, tá? A gente está trabalhando com variância populacional, como eu te falei lá. Então, aqui quando só tem um caso, então vai ser zerado mesmo. E aqui em 2012, 33%. Aí que é o detalhe, né?
Porque tem que sempre olhar essa quantidade aqui quando trabalhando com variância, média, percentual, é importante olhar esse cara. Porque olha o que aconteceu aqui. A variância deu bem alta, tá vendo? Você fala, caramba, explica bastante. Só tem um detalhe, só tem 5 pessoas aqui, É verdade. entendeu? Porque eu tô pegando uma relação genérica. Falei acima de 500 que foi no olho. Se você calcular para todos os anos, aí a coisa muda. Entendeu? Certo. Porque daí aqui, cada ano vai ter o seu limite diferente. Por isso que tem que fazer o cálculozinho dessa para cada ano. Nossa, e a variância aí tá dando 20 milhões também, isso? Isso. Por que, que tá, a variância está dando 20 milhões? Porque, olha que interessante aqui. Vou fazer um. Deixa eu ver se esse gráfico tá aqui. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver se esse gráfico tá aqui. Aqui, ó. Esse aqui. Tá vendo 2012? Tá aqui, não tá? Consegue ver aí? Sim. Tá meio pequenininho. Deixa eu dar uma aumentada aqui pra você. Não, mas eu tô vendo, tá 12 milhões ali em cima, né? 12 mil. Então, 12 mil, desculpa. esse outlier, ele tá aqui. Então, o que está acontecendo com ele? Como esse outlier está bem aqui, ele está trazendo a variância para cima. Olha que interessante. Eu vou pegar aqui o ano de 2012. Vamos achar esse cara. Eu vou pegar esse cara aqui, que ele é o maior. Eu vou pegar esse amigo, pegar esse valor, copiar para cá. Aqui fica fácil de achar depois. Está na R, aqui na coluna R. E aqui eu simplesmente vou colocar o valor de 500. 499, que seja a média. Valor. Tá? Eu só estou querendo tirá-lo daqui para ele não me atrapalhar. Só para você ver o que vai acontecer lá naquela tabela dinâmica. O que acontece? Como um valor tem que ser... Quando você olha assim, começa a procurar as pepitas de ouro, como as coisas vão mudando, né? Deixa eu fechar uma coisa aqui. Nesse caso, Lucas, quando eu faço uma alteração na base, enfim, ou eu excluo, Anota. isso teria que ser documentado, né? Sim, sempre. Anota. Certo. Tá? Você anota o que você fez. Você pode até pegar como que eu faria, tá? Vou te falar como que eu faria, como que eu fazia essas coisas aqui. Não só faria, como eu fazia. Cadê? Eu pegava esse gráfico, por exemplo. Agora eu já tirei, né? Mas a ideia era o seguinte: eu pegava o gráfico original que estava aqui, copiava ele, colava num documento ou no dicionário de dados como figura, porque daí ele não vai alterar mais, né? Você coloca como figura e faz uma anotação. Deixa anotado por que você fez aquilo. Entendeu? Entendi. Tá certo? O que acontece? Eu não sei se eu já comentei contigo. Tem empresas que passam por auditoria de dados. Não é nem auditoria contábil, é auditoria de dados mesmo. Tá certo? Que é para olhar esses trabalhos, tal, etc. E aí, se você tem tudo justificado, tudo documentado, maravilha. Senão você fica dançando miúdo com os caras e os caras ficam cada vez te apertando mais, entendeu? E se você não Entendi. documenta, você vai fazendo um monte de trabalho, aí de repente 6 meses depois que vai ser feita a auditoria. Puta merda. Você lembrar é complicado, né? Então, se você tiver Sim. tudo bem documentado, é muito bom. Outra coisa, isso eu aprendi com um chefe meu, tá? Vou te mostrar uma coisa aqui, que eu aprendi com ele. Essa Certo. daqui, por exemplo, é a minha pasta da sua aula. Tá vendo? Tá vendo que tudo que eu vou fazendo com você, eu vou colocando aqui dentro? Certo. Tudo que eu fiz aqui, que eu vou utilizando, eu vou colocando dentro de uma única pasta. Se eu pegar... Você acredita que eu perdi? Ainda bem que tá tudo no portal. As outras aulas suas eu perdi. Ainda bem que tá no portal. Ai, que dor no coração. Bom, enfim. Ixi, E aí o que acontece? Tem muita coisa que fica replicada. Então, por exemplo, o arquivo de Excel. Esse arquivo de Excel aqui, por exemplo, a aula 3 estava na aula 3, que está no portal. Entendeu? Quando eu vou para a aula 4, eu não fico usando o mesmo arquivo, eu replico o arquivo, eu vou dando continuidade nele.
Então, assim, uma Certo. coisa legal para que funciona bem é tudo que você vai fazer um trabalho, você cria uma pasta para aquele trabalho que você for fazer, enfim, coloca tudo lá dentro. Se você vai criando versões, cria a pasta de versões e vai replicando as coisas. Puta, enche a rede, foda-se, mas pelo menos você não tem problema com a auditoria, não tem problema de não saber onde tá, você entendeu? Depois é melhor compactar, enfim. Porque é fácil de se perder, cara. É muita informação, é muita coisa. É muito fácil perder. Perfeito. Aqui. E é isso daí eu aprendi com um chefe meu. Ele fazia isso principalmente por causa da auditoria. Ficava enchendo o saco. Olha o quanto que mudou. Você estava de 5 milhões, a variância para 725. Por causa de um caso, que era 5 aqui, virou Nossa, 4. Tá vendo? Como que aquilo puxa para cima a informação? então muda completamente. Sim, muda completamente. E aí o que que Ó, de acontece? 20 milhões caiu para 725 mil, né? É isso aí, a variância. Isso também. Que seria em dólar ao quadrado, tá? A variância é sempre a unidade ao quadrado. Certo. Por causa da própria fórmula da variância, né? Que é o valor menos a média ao quadrado. Então, você tem esse valor ao quadrado, o valor quadrático. Deu pra perceber o quanto que é importante sempre olhar a quantidade. Por isso que eu fico nessa insistência de fazer qualquer coisa e colocar a contagem. Fazer qualquer coisa e colocar a contagem. Seja frequência, seja variância, seja desvio padrão. Ver o quanto tem. Porque essa volatilidade que você teve aqui era devido a um caso. Então, dá para Entendi. perceber que o massificado mesmo tem muita coisa, tá certo? E isso que puxava a média para cima, né? Então, são detalhes assim, quando você está trabalhando com dados, é São bem importante. fundamentais. Mas aí, nesse caso aqui, Lucas, se eu for justificar ou a exclusão daquele valor lá sei lá, muito o outlayer mesmo, eu colocaria dizendo, olha, o valor X foi excluído porque ele aconteceu isso numa quantidade de registros, eu posso colocar o valor absoluto, né? Aqui desde Sim, 2003 a 2012 ou 15, que seja, sei lá, de 20 mil registros, ele teve um único registro que extrapolava em não sei quantos por cento, posso isso, colocar, sei lá, em 5 mil por cento, sim, exatamente. perfeito, E isso não tem como modelar. Você tem um caso apenas, entendeu? Não entendi. é uma coisa que acontece com frequência. Né? Nem que se fosse com uma baixa frequência, né? Que são, por exemplo, chamado fenômenos raros, né? Fraude, por exemplo, é um fenômeno raro. Né? Se usa uma técnica. Hoje tem. A técnica que você tem para fenômenos raros é ficar replicando esse fenômeno. Isso chama técnica do bootstrap, né? Ou você aumenta a base de que tem pouco, ou você diminui a base que tem muita. Enfim, as duas versões têm seus prós e contras, mas as duas resolvem problemas para o mercado. Mas você tem que ter pelo menos uma quantidade muito bacaninha para poder trabalhar, né? Que nem aqui deu 4, você não vai conseguir mexer muito com. Ou que deu 12 mil. Lá foi uma venda maravilhosa, aconteceu uma vez e já era. Certo. Chama Bootstrap? Técnica do bootstrap. A bootstrap é uma repetição de um fato que ninguém sabe mais quando que eu. É como se fosse um loop, um laço, só que você não sabe mais onde é o começo do negócio. Entendi. Entendeu? Ele faz uma repetição. Essa é a técnica do bootstrap. É a famosa técnica do. Como que eu ouvi uma vez? Onde a força bruta vence a inteligência. Entendi. É uma agulha no palheiro ali mesmo. Exatamente. Pô, você tem poucos casos, o que a gente vai fazer? Pega o padrão aí, vamos replicar esses casos na força bruta. Entendeu? É como fazer cálculo numérico. A gente não consegue integrar essa função? Beleza, vamos fazer aqui no computador. O computador fica jogando números até chegar no melhor valor possível. Que a RNA funciona assim, por exemplo, né? A técnica da força bruta, né? Tem que Não, fazer. perfeito. Aí, tá. O que que dá? Qual que é o intuito aqui? O intuito é, para que serve isso aqui? Isso aqui, como eu falei inicialmente, ao invés de você, quando você vai fazer, você não precisa fazer uma apresentação, você precisa saber daquele valor para ver se está consistente e para ver se dá resposta para você, você apenas faz o cálculo.
E com esse cálculo aqui você já consegue saber se a variável está te explicando alguma coisa ou não. Se vale a pena trabalhar com ela ou não. Entendeu? Mas nesse caso, igual você comentou, 28%, que era, se não me engano, de 2012, o D. Uhum. Eu vou colocar isso em contexto, né? Vou dizer, olha, sei lá, poderia fazer um gráfico de barra que seja, ou qualquer outro gráfico aqui, enfim, de linhas, mas apresentando que em um determinado ano houve sim uma relação forte, mas nos outros, tipo, sei lá, 9%, que seja um terço dela, não tinha necessariamente uma relação. Eu posso generalizar ela falando que eu vou considerar uma relação? Utilizando um fator que teve e depois caiu, pode ser. Poderia ser? Pode, Porque, mas aí vão pedir a explicação disso, né? O que aconteceu para poder perder essa relação, né? entendi, Porque no caso aqui de vendas é tentar explorar o que aconteceu porque acabou. Porque não explica mais essa relação linearizada. É uma ideia, uma hipótese. Que daria para ver. Daria para ver. Aqui ainda tem bastante dados. Quando eu vou pedir para a Ana, que é essa engenheira, eu estou trabalhando com ela os mesmos conceitos que eu estou trabalhando aqui com você, só que com a própria base de dados dela, lá da fábrica. legal. Assim, cara, meu, é muito entruncado. É interessantíssimo, interessantíssimo, mas é entruncado muito, assim, tem muito detalhe interessante, assim, e difícil para se resolver. E como são os mesmos conceitos, quando eu pedir para ela fazer uma apresentação para o pessoal, eu vou te falar, é feito à noite geralmente, ela trabalha durante o dia, e aí eu vou te falar, se quiser assistir para você ver como que é entruncado as coisas, que é Truncado que você fala que difícil, difícil mesmo, certo? difícil. Por exemplo, caso dela com relação aqui. A gente fez as mesmas coisas, a gente começou, ela trabalha com máquinas, né? Tinha que ver quanto que as máquinas gastavam, enfim. E aí ela começou a observar algumas coisas que, assim, tinha uns outliers absurdos, assim, sabe? R$ 200.000, 300. Ela falou, caramba, cara, onde que vem isso, né? E aí descobriu, entendeu, e aí chegou num ponto que ela falou, eu falei pra ela, ainda bem que a gente tem poucos dados. Aí ela achou estranho, falou, mas não é interessante ter mais dados? Eu falei assim, olha, dados de custo alto não é bom ter numa empresa, entendeu? Então, em alguns momentos, dependendo do que você tem, se é gasto, né, se você está perdendo dinheiro, não é bom você ter gasto alto, Sim, entendeu? Só que tem uma pergunta, né? Quando que esses gastos altos começam a aparecer? Então, assim, muitas vezes você tem 5, 6 e acontece ano sim, ano não, entendeu? Você consegue ainda achar algum padrão, mas é interessante que não tenha muito. Você tem que preparar o bolso, mas é bom que não tenha alta quantidade. entendi. Mas, Pode falar. não, não, eu tô pensando, acho que ela estava falando sobre a questão de manutenção também das máquinas, né? Se eu não me engano, ela tinha alguns dados, não sei se é exatamente sobre isso ou era mais ligado à produção mesmo que você está comentando. É manutenção das fábricas, fala, das máquinas, é custo de manutenção dela. Entendi, Então, por exemplo, a máquina quebra, ou se não é feita manutenção preventiva, entendeu? Troca uma peça, eles têm que fazer orçamento disso. entendi. E Mas acho que é para manutenção preventiva mesmo, né? tem a manutenção preventiva e tem a corretiva. E a Então, corretiva também, por beleza. mais que faz a preventiva, de repente alguma coisa quebra internamente da máquina, né? Porque é mais que se opera demais. Tá sempre. Porque, pelo que eu entendi dela, assim, preventiva é como se fosse carro, né? Ela me fez uma analogia. Então você vai lá, troca o filtro de óleo, troca óleo, dá uma olhada geral, mas você não abre o motor, entendeu? E aí, de Entendi. repente, uma peça interna do motor quebra. Sei lá, correia dentada. Você troca a cada 50, 100 mil quilômetros, mas de repente com 35 estoura, entendeu? Algum problema deu. Aí, putz, na preventiva eu não tinha visto isso, né? Não era esperado. Daí faz só a corretiva. Mas é Entendi. interessante também, porque ela também separou em atacado e massificado, começou a observar, mas é bem mais. A hora que você abrir esses daqui, você vai perceber, eu vou te adiantar. Você vai perceber a hora que você abrir esses caras,
que isso é interessante, a hora que você separar por cada ano quem é o outlier, você fazer isso aqui bem separado, pegar somente massificado, você vai perceber que você vai ter padrões acontecendo aqui. E é para acontecer mesmo, como se fosse num supermercado. Vai acontecer padrão, vai ficar mais fácil até para modelar, né? Porque se você, no visual, você consegue notar o seguinte, tem uns outliers aqui, mas eles têm concentrações, tá vendo? Ó? Até R$ 500, por exemplo, você concentra os outliers aqui, tá? Então, é como se você fosse quebrar em faixas, mas dá para fazer por cada um deles, não tem problema. E aí, quando você separa, fala, vou trabalhar somente com 2003 massificado, que vai ser acima do, que vai ser todo mundo abaixo do limite superior dele aqui, as coisas começam a ficar mais bonitinhas. Então você começa a ficar mais linearizado, digamos assim, e fica mais fácil de trabalhar. Essa é a ideia. Né? Você consegue modelar mais fácil, criar Entendi. os orçamentos, enfim, aquilo que você precisar fazer para futuro, que é essa ideia aqui. Está 2012, tem mais 3 anos aí das variações. E que essa é isso que para tudo bem, sexta-feira você consegue fazer? Consigo. Beleza. Tá. Eu vou. O que você acha? O que você achou desse modelo de eu sempre fazer uma parte teórica explicando para você? Você gostou? Não, eu acho que faz sentido. Até para entender o embasamento que eu estou fazendo e tal, porque eu acho que uma das coisas que eu mais, sei lá, que eu mais fazia às vezes é justamente fazer no automático. Você aprende uma coisa e vai fazendo no automático sem questionar aquilo, né? Uhum. Fiz muito isso, às vezes na urgência mesmo, precisava dar alguma resposta, enfim, eu acabava aprendendo alguma técnica, buscava às vezes algum vídeo mesmo no YouTube, ou lendo alguma coisa mesmo sobre o assunto, ia fazendo para conseguir encontrar alguma lógica, enfim, isso eu assumo que eu fiz isso em um trabalho uma vez sobre a questão do segmento da empresa, que era a parte facilities, enfim, a gente tinha que encontrar uma correlação entre encontrar o gasto médio, na verdade, na área de manutenção e facilities, né, que são gastos desde manutenção de equipamentos, a parte de manutenção civil de uma indústria, e o gasto de facilities, que é toda a área de manutenção, enfim, manutenção e jardinagem, limpeza da indústria e tal. Consegui um material da CNI na época, que era da Confederação Nacional da Indústria, enfim, que era a decomposição dos custos industriais. Então lá tinha custo com matéria-prima, custo com mão de obra, custo com logística, enfim, até que a gente tinha uma linha lá final que dava mais ou menos 5% sobre outros custos. E daí entrava tudo que você possa imaginar que não foi contemplado nas outras linhas. Uhum. E a gente começou a fazer algumas análises, enfim, e tinha que buscar um padrão. Daí o que eu fiz? Eu peguei na empresa os dados que a gente já tinha, dos clientes que a gente tinha na época, que era a Kraft Foods, lá de Bauru, a Coca-Cola de Jundiaí, enfim, que eram indústrias também semelhantes, e a gente tentou encontrar um padrão ali. Daí, enfim, fiz algumas correlações tal na época, mas isso faz um tempo, 2016 ou 2017, se eu não me engano, para conseguir chegar nesse valor. Então, uma indústria que fatura, sei lá, 300 milhões, qual é o percentual que ela gastaria com facilities? Uma indústria de alimentos, por exemplo, para a gente Uhum. conseguir chegar em uns racionais, né? Para apresentar para o nosso investidor na época, a gente queria aumentar nosso gasto aí, um investimento, na verdade, de marketing em algumas feiras de segmentos. Então, indústria, farmacêutica. Então, a gente encontrou onde estavam distribuídas essas indústrias farmacêuticas pelo Brasil, enfim, os polos farmacêuticos, que é a região de Anápolis e outras regiões aí do Brasil. A gente conseguiu via lista online do Serasa, mapeou aquela lista online do Serasa e encontrou esses clusters industriais, né, que são uma espécie de APL mesmo, que são os arranjos produtivos locais setorizados. Então, automobilística, região, por exemplo, aqui do ABC, a região um pouco ali no Rio também, que é em Porto Real e tal, e para conseguir entender o potencial do mercado, foi por isso que a gente usou. Mas foi algumas relações que eu fiz na raça, assim, tentando encontrar uma lógica, passou, né? O investidor, o nosso investidor lá, que era o fundo, comprou a ideia, né? Mas se ele Bom. começasse a questionar muito, eu não conseguiria explicar para ele exatamente a metodologia que eu fiz, né? Eu fui criando uma narrativa ali que fizesse. Porque tem aquela frase famosa, né? Que com estatística você pode espremer tantos números que eles digam o que você quer que eles digam. É. Então, desde que você apresente uma pseudo-racionalidade ali, mas que tem uma narrativa, ela tem um começo, um meio e um fim, as pessoas não vão querer colocar uma lupa, lógico, igual, a não ser que tenha uma questão de auditoria de dados, igual você comentou, mas na nossa empresa nunca teve, não tinha, pelo menos não ligado a estudos, né? Tinha auditoria de dados, mas acho que era mais ligado ao RP, enfim, mais a parte financeira. Né? Uhum. É.
Geralmente o pessoal gosta dos grandes números. Os grandes números funcionando, eles já ficam bem felizes, que é muito bom. Então, pelo menos o que eu percebi muito com diretores, enfim, o contato que eu tive com investidor e tal, é que você tem que tentar, você tem que ter uma narrativa ali que faça sentido, minimamente sentido para eles. Eles vão pegar muito no pé, que eles pegavam muito, era a questão das variáveis e da base de dados que você usou. Você pegou, de onde você tirou esse dado e que tipo de variável você está tentando, que você utilizou para tentar explicar essa variável, né? Mas eles nunca me cobraram, tipo, correlações, enfim, nunca tive que apresentar dados muito detalhados, mas eu reconheço que isso é extremamente importante, caso tenha que dar mais um nível de detalhamento um pouco maior, né? É, vai dependendo para onde você vai. Então, Quanto é que mais esses caras, técnico, se eu eles falar com uma têm, pessoa mais técnica, ele vai querer mais detalhamento. Se for uma pessoa mais de gestão, a parte mais então, estratégica, não tá, vai ser menos. exatamente, o cara tem 5 minutos ali, você tem que apresentar, sei lá, 10 slides em 5 minutos para ele, então é como se Nossa fosse um senhora. pitch de startup, O cara tem uma reunião mensal lá, que era a reunião do conselho, e o conselho tava, sei lá, os 3 conselheiros envolvidos, o diretor Nossa, financeiro, o presidente e tal. Então eu tinha 10 minutos para apresentar nosso plano, né? Então, é sei como uma que é coisa meio isso. vapt-vupt. Então fez sentido, eles percebem isso, começam a te questionar para entender se você fica meio tremido lá. Se você não ficar tremido, você conseguir levar a reunião, a coisa passa, né? Uhum, sim, exato. Nossa, Pelo menos a experiência executiva que eu tive nesses últimos 6 anos aí que eu atuei com eles era, é lógico, trocavam os conselheiros e tal, mas enfim, existia meio que esse padrão, né? Eles não estão muito preocupados com o número em si, é lógico, eu também, sei lá, uma estrutura ali de investimento na época para, sei lá, comprar um CRM novo. Então, a gente estava falando em valores baixos, assim, no máximo 100 mil aí, o nosso budget total que tinha de marketing lá na época, quando eu tinha assumido marketing também. entendi. Não era nada muito absurdo, assim, então a coisa acabava passando, né? Lógico, quando envolve, por exemplo, uma parte de M&A mesmo, né, que é Mergers and Acquisitions, que foram os últimos trabalhos aí que eu atuei, daí sim, como você está falando em compras de empresas, enfim, é um pouco mais detalhado, obviamente, né? Você está falando onde o cara vai alocar recurso, então você tem que ter um outro nível de embasamento. Talvez nesse tipo de embasamento eu não fazia sozinho, né? Tinha muito apoio forte lá do presidente da empresa, do Felipe. Entendi. É, e Só para te ilustrar um pouco aí como que eu acabava usando os números, né? sim. Mas com embasamento, obviamente, você tem muito mais munição ali, né? É, como eu falei, vai depender de para quem que você vai falar. Então, se fosse uma auditoria igual você comentou, o cara viesse, sentasse do lado, igual eu já fiz auditoria também, mas era muito ligado à área de marketing mesmo, de processo, era para auditoria da ISO. Então era mais, você está salvando a pasta onde? De onde vem esse dado? No caso aqui, por exemplo, do marketing, é o cliente que preenche, é o comercial, enfim. Umas coisas mais básicas, assim, nas auditorias. Então não era exatamente uma auditoria de dados, era mais da ISO mesmo, do fluxo, enfim, para saber se estavam organizados, como era a lógica de distribuição das pastas, o fluxo da informação. Esse dado aqui eu pego aonde? Eu pego do RP, do RH, ou do, enfim, do financeiro, Entendi. entendeu? Era uma coisa mais básica. Faz sentido. Mas essa questão aí das auditorias de dados, eu tenho certeza aí que cada vez mais elas, ainda mais com a LGPD agora, enfim, elas vão ser mais demandadas, né? É, a GPD tá pegando no pé da galera, isso tá. Então, tá mudando muito. Tá. Então, o pessoal, o que, que eles estão fazendo? Eles estão guardando os dados, mas não podem usar, né? Então, e se usar também, você tem que ter um controle de quem usou, por que usou, Sim. que tipo de informação tá lá, porque se tiver um vazamento, a empresa, se não me engano, ela pode Nossa, pagar você quebra a empresa. até 5% do faturamento, Você enfim. quebra a empresa. O negócio é meio sério, assim. E é do Bem faturamento bruto, nossa, então tem empresa aí, tem muito negócio que tem margem de 5%. Né? Imagina, o cara trabalha lá para 100 milhões para lucrar 5 milhões. Se tem algum vazamento aí, você vai pegar só o faturamento bruto, você quebrou a empresa, realmente. nossa, tá, esse negócio tá meio apertado. Tem. Bom,
no, tem umas coisas que tá tentando resolver isso. Vamos ver se vai conseguir. Ô, Luiz, eu vou fazer o seguinte. Para Claro. sexta-feira, eu vou fazer um outro indicador, que agora são indicadores não linearizados. Esse T, o indicador T e o indicador R2, eles são indicadores para quali quant, como você viu, o quali o quali quant, né, que nem o T, o quali, mas ele sempre tem um raciocínio linearizado por trás, né? E aí, eu vou mostrar um indicador que é um raciocínio não linearizado, que é o peso de evento, chamado e também o information value, né? São dois indicadores que trabalham juntos. Certo. E o interessante deles é que uma das, digamos assim, subprodutos desse indicador é que você consegue fazer score com ele, Entendi. entendeu? Então ele é bem bacana. Mesmo que, mesmo que o indicador fique ruim, digamos assim, não dê um valor tão bom, o processo dele te ajuda a fazer uma escoragem de variável das classificatórias. Isso é bem bacana, entendeu? E como é bem racional, é show de bola, assim, dá para usar muito isso daí quando quer fazer essa escoragem de variável para saber qual tem mais peso, qual influencia mais e etc. É bem bacana, vale bem a pena. Ah, legal, perfeito. Essa daí. Certo. Hoje eu vou focar aqui, então já começo a fazer terminar essa tabela aqui. Se você precisar de alguma coisa, me aciona, tá? Tiver alguma dúvida, pode me chamar, Tá bom, perfeito. tá? E era isso. Eu vou parar a gravação aqui, que quero te perguntar uma coisa.